Muito bem, 8 horas. Vamos dar então início à nossa palestra de hoje. O Moroni vai falar para a gente Anticristo Libertador. Antes que eu passe a palavra para ele, nós vamos falar sobre as atividades da casa, vamos fazer a leitura preparatória, uma pequena prece, então eu passo a palavra para você, ok? A gente sempre repete as atividades da casa porque a gente coloca na web, então muita gente que pode estar por perto, nem sabe que a casa existe aqui, acaba nos encontrando, né? Então nós estamos aqui no comércio do Condomínio Solar de Brasília 3, no bloco A, sala 202. Nós temos a nossa evangelização infantil todo domingo, das 9 às 11. Então, crianças, venham. Não precisa esperar os pais trazerem, não. Venham. Então, vamos lá. O Evangelho e uma leitura, com leitura e reflexões, acontece toda segunda-feira, das 19h30 às 20 horas. Eu estou brincando com esse negócio das crianças, porque assim, tem gente que fala assim, não, quando meu filho fizer seus 18, 20, 21 anos, ele decide o que quer fazer da vida. Não está certo. Deus nos colocou esse presente nas nossas mãos para que nós os ajudemos e os guiemos até que eles tenham condições de escolher. Se com 18, 21 decidirem outra coisa da vida, eles decidam. Mas até então é nossa obrigação conduzi-los. Estudo sistematizado da doutrina espírita todo sábado, a partir das... Ali está 17, mas 15 horas nós já temos atividades aqui de estudo. Palestra pública seguida de passe, toda quinta-feira às 20 horas. O nosso bazar beneficente, que funciona aqui no final do corredor, na sala 216, de segunda a sexta, conforme as voluntárias, né, se apresentem, mas normalmente temos quase todos os dias da semana, temos ali o telefone para conferir se vai ter ou não nesse dia. E tem também online, né? Mesmo que a pessoa não possa vir presencial, pode participar online também. O nosso chocolate fraterno, na primeira quarta-feira do mês, às 20 horas, nós trazemos um lanche para cá, para essa sala, fazemos uma oração e levamos na UPA de São Sebastião à noite e lá distribuímos para todos os presentes lá, aqueles que estão aguardando atendimento, aqueles que estão atendendo, os moradores de rua próximos ali, motoristas de ambulância, todo mundo come lá o lanchinho e leva uma mensagem nesse dia. Depois a gente volta para cá e finaliza o trabalho com uma prece aqui. Todos são convidadíssimos para todas as atividades, viu, gente? Projeto Almofadas do Coração, na primeira e terceira quarta-feira do mês. Acontece nessa sala aqui, são confeccionadas almofadas em formato de coração e doadas na rede pública de saúde para mulheres que fizeram mastectomia. Ajuda no pós-operatório. Elas ficam gratíssimas, então, não só pela almofada, mas como uma mensagenzinha que vai ali, com todo o amor que é impregnado esse trabalho, né? Quando chega lá, elas se emocionam e gostam de receber. Nós temos vários relatos. Seguindo. Leitura. Alguém gostaria de fazer a leitura para a gente? Eu posso fazer. Pode? Espera aí que deixa eu te passar aqui o... Ante o Cristo Libertador, eu sou a porta. Jesus, João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta significa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para o outro, nas malhas da aflição e da morte.
Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Mensagem do livro Fonte Viva de Emmanuel, por Chico Xavier. Obrigado, Tati. Vamos fazer então uma pequena prece para passarmos a palavra para o Moroni. Pai amado, como somos gratos por nos ter enviado este irmão tão querido, Jesus, para nos mostrar o caminho. Sabemos, Pai, das dificuldades que encontraremos no caminho, mas Jesus, que é a nossa referência, já nos mostrou que é possível. Saibamos escolher a porta estreita, mas a porta correta. Saibamos dar as mãos uns aos outros, porque sabemos que, apesar de cada um ter que cumprir seu caminho, não estamos sozinhos. E por isso, Pai, que nos colocou unidos, e nesses encontros fraternais como o de hoje, estamos aqui para, de mãos dadas, caminhemos juntos. Obrigado, Pai. Obrigado por esta casa que nos abriga, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo e do trabalho. Obrigado por toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos intuindo para o bem e para o crescimento. Obrigado por podermos servir junto com Jesus nesta causa tão magnífica que é a sua criação, Pai. Pedimos humildemente que seja permitido que darmos início aos trabalhos dessa noite e que o nosso amigo Moroni seja intuído para nos trazer a sua mensagem. Obrigado, Pai, que assim seja. Vou colocar aqui para você, meu querido. Boa noite. Coração Alegre está novamente no Jeican. Irmãos do Caminho, um nome significativo, né? Que junta muita gente pelo caminho, né? Se não são dos físicos, são dos espirituais. E eu estava vendo o tamanho da casa, né? Para ver como o trabalho ele pode ser desenvolvido com todas as dificuldades, inclusive às vezes de espaço, né? Não tendo coisas grandes, mas o trabalho é significativo. Deixar aí o abraço à casa, nesse sentido, né? Também fazer uma referência aqui ao Gilton, que hoje é minha testemunha, que nós estamos fugindo de um outro estudo, né? E aí ele vai testemunhar lá para o presidente, o nosso amigo Roger, que nós temos aqui trabalhando. A gente tem um estudo, Mediunidade, Estudo e Prática das Apostilas da FEB, toda quinta-feira no AMES, a casa que fica ali perto da rodoviária, né? E aí, a convite do Roger, estamos lá desenvolvendo, há um ano já, esse estudo que é tão importante na vida, né, do espírita, que é entender a mediunidade. Mas o nosso tema de hoje, aqui encomendado pela casa, é Ante o Cristo Libertador. Ante o Cristo Libertador é nós de frente com Jesus. Ou ele vira as costas para nós? Não, né? E a gente para ele? Às vezes, né? Olha a conclusão, né? É uma conclusão racional, né, Léo? Ok, vamos começar com um raciocínio.
Está lá no livro O Consolador. Esse livro ele é compilado por questões recolhidas de espíritas e de entidades espíritas. Recolheram várias questões. Submeteram a Chico Xavier, que por sua vez submeteu à espiritualidade, e as respostas vieram por Emmanuel. E alguém se preocupou em fazer uma pergunta muito interessante, que está lá catalogada nesse livro Consolador, na questão 63, que vai dizer assim: considerando a determinação positiva do não julgueis. Então existe uma máxima cristã que nos diz que não é para nós julgarmos. É o que é a pergunta. Então, considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Que pergunta inteligente, né? Aí diz assim, para deixar a espiritualidade entre a cruz e a espada. E agora, quem que responde? Né? Mas a espiritualidade, Emmanuel, é sábio. Olha o que ele vai nos trazer aqui. Entre julgar e discernir. E aí nós temos que buscar os conceitos, as definições das palavras. Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Sem dúvidas, então, quem faz julgamentos é o Pai Criador. Muito bem. Mas continua, né? Emmanuel agora traz a segunda parte da questão aqui. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Então, a autoridade do julgamento está com Deus Pai, mas o discernimento e o que nós vamos fazer pelo caminho, o entendimento, inclusive, das lições de Jesus pelo Evangelho, cabe a cada um de nós fazermos. E essa semana, na Federação Espírita Brasileira, desenvolvemos um estudo lá que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, 1, 2, tem o tomo 3 também. É lá no tomo 2, tem o bem e o mal, e aí nós discutindo isso, e um deles diz assim, lá pelas tantas, né? Um dos participantes, uma turma bastante madura. Quer dizer que não dá para pegar o elevador, né? O que ele quis dizer com isso? Aqui está dito que o caminho, o discernimento é nosso. E nós não podemos e não devemos, mas queremos pular etapas, né? A gente quer ir por um caminho mais curto. E o alerta é esse, a doutrina espírita nos traz. A gente vai ver uma passagem de Jesus que fala, não passa um tiozinho da lei, né? Um sinalzinho. A menor letra da lei está lá para a gente cumprir. E eu mesmo falo isso, gente, mas volta e meia me vem, não é volta e meia, recolhidamente vem a questão assim, bem que podia facilitar um pouquinho, né? Nem elevador a gente quer pegar, de preferência uma coisa até mais rápida. Mas é digamos, um sentimento ainda de um espírito imaturo, que perante as coisas da vida, as andanças da vida, não quer encarar as situações como deveria. Eu sei que nesse sentido, gente, a gente tem muito medo, né? É claro, é natural termos os medos. A gente não sabe coisas ainda que podem acontecer, nós não nos conhecemos direito, as nossas reações podem ser diferentes para cada as coisas da vida, né? Então a gente tem, é natural que tem. Mas está aí essa doutrina aberta e esse Cristo que nós estamos diante dele, ante o Cristo libertador. E ele vai falar sobre uma porta, ele também vai falar de uma vida abundante.
E ele vai dizer em Mateus capítulo 10. Mateus, o evangelista, né? Para quem assistiu The Chosen, já assistiram? Tem uma característica nele que ele parece meio autista, né? Lá nas questões que dizem, né, as pessoas da psicologia, Joana de Ângeles, e quem estuda Joana de Ângeles, ela é bastante psicológica, de que cada apóstolo lá está desenvolvendo essa questão psicológica, cada um com as suas características, né? Pedro bipolar, São Tomé meio desacreditado, né? Mateus tinha as suas características e assim vai. Diz que representa 12 figuras ou mais até nessa psicologia. A senhora não assistiu? Vale a pena. Muito bom. O que é bom a gente tem que enaltecer, né? Como diz assim, leva os lencinhos, viu? Tem determinadas passagens lá dessa série que emociona bastante. O que Mateus traz desse Cristo que nos ensinou tanto? Capítulo 10, de 28 a 31. No versículo 30 ele vai dizer assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Em Lucas tem um registro parecido. No 21, capítulo 21, 18. Mas não perceberás um único cabelo, não perecerá nenhum único cabelo de vossa cabeça, se Deus não tomar conta. Léo, alguns não precisa fazer muita conta, né? Então nós estamos facilitando o contador divino, né? Mas vale a dica. O que quer dizer com isso, gente? Que a mínima coisa que acontecer na nossa vida está no controle da divindade. A gente pode até, como falamos antes, duvidar desse controle de Deus. Mas se você é racionalmente, digamos, consciente pela essa doutrina, porque, gente, duas coisas caminham junto. O Evangelho de Jesus e a interpretação do Evangelho de Jesus à luz, que é uma palavra tão bonita, né? À luz da doutrina espírita. Se você afasta a doutrina espírita, fica difícil entender. Aí pegamos uma passagem do Evangelho de Jesus que ensina e nós colocamos sempre sobre a base da doutrina espírita. E as mínimas coisas, então, que acontecem no mundo, Deus está sabendo. E não poderia ser diferente. E às vezes eu faço um exercício com passagens de Jesus. Lá nessa série mostra isso também. Jesus foi indagado várias vezes sobre os impostos. E a gente tem uma sensibilidade incrível na vida, né? É só mexer no bolso, né? Aí eu respeito a velocidade, as multas e assim vai, né? E aí o povo paga imposto. E era uma polêmica muito grande nesse sentido. Nós devemos pagar imposto? Jesus responde uma vez, duas, e lá pelas tantas eu acho que ele... E Jesus é muito pedagógico. Ele é um professor e tanto. O que ele vai fazer? Porque vão trazer para ele de novo a questão. Esse mestre querido aqui que nós estamos diante dele, né? Mestre, nós devemos pagar imposto? O que Jesus faz? Para tudo. Essa questão é recorrente, vai e volta. O professor faz isso, né? Não está dando certo ensinar no quadro... Na minha época, né, mas era lá quadro negro, né? Agora já os jovenzinhos nem sabem o que é isso. Agora já é outros quadros, até eletrônico. Jesus vai desenhar, Léo. Isso mesmo. O que ele vai fazer? Traga minha moeda, ele diz para os discípulos. Tem uma multidão talvez assistindo ele. Eles devem bater no bolso, né? Não tem moeda, sai e catar um. Opa, acharam um. Aí trazem a Jesus. Eu acho que pelo texto bíblico, Jesus nem pega na moeda. Aluno, você aí. Qual é a esfinge? O que está aí na moeda?
Aí ele deve olhar, virar a moeda, né? Dizer assim, César, dai a César o que é de César, e dai a Deus. O que Jesus está tentando dizer, gente? Aí nós trazemos agora a luz da doutrina espírita para esclarecer. Digamos que Jesus está na máxima de Deus Pai, que sabe que nenhum cabelo da cabeça de alguém é movimentado sem ele tomar conhecimento ou ele ter a ordem. Jesus não entra numa questão, primeiro, política, e a outra que nós, à luz da doutrina espírita, com variações de interpretação, porque não precisa ser a única e não deve ser, de que há muito karma para se cumprir. Aqueles povos dominados da época pelo poderoso exército romano, se Deus não permitir, não aconteceria. Então Deus está permitindo, Jesus não entra na questão. Jesus é magnânimo nisso, de quem que é a esfinge, se estamos sobre a ordem, há uma razão de ser. Se não fosse assim, gente, Deus estaria errado em várias situações da vida. E ele não está. Ele vai permitir o mal, né? Mas o mal praticado por quem? Por ele? Não, as leis dele todas de bondade. Quando nós atentamos contra essa lei, aí nós estamos caminhando num caminho diverso, estamos fazendo o mal. A questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec se preocupa com isso. O que Kardec pergunta nessa questão? É outro ser pedagógico, impressionante. Às vezes ele faz uma pergunta e eu acho, com certeza, ele não tinha todas escritas. A partir da resposta que é dada, ele vai desenvolvendo outras, para fechar toda a questão. E aí ele pergunta, para a evolução do homem, historiando bastante a questão, né? É necessário a maldade, passar pela maldade? O que eles respondem? Não, pela maldade não. É assim a resposta, mas pela ignorância sim. Aí nós começamos a distinguir. O que Emmanuel pediu no Consolador, na questão 63? Não julgue, né? Porque isso está por conta de Deus. Mas discernir você discerne. Aí nós vamos discernindo. Vamos começando a deduzir coisas dos ensinamentos. Se não é de Deus a maldade, ela é do homem. Mas o homem tem muita ignorância. Aí a maldade começa a se destacar. E aí entra um pouco da área do direito. Alguém é do direito aqui? Não? Ninguém? Então eu posso mentir à vontade? Agravantes e atenuantes, está lá nas leis humanas. A maldade é do homem, então você coloca a maldade. Olha que interessante, né? O homem é que é maldoso. Deus está permitindo, nós temos livre-arbítrio, nós vamos carregando todos os nossos atos. E aí, para historiar perante esse Jesus, a gente traz uma historinha. Está lá nas apostilas do ESD também. É do livro Ação e Reação, lá no capítulo 18. Vai ter uma lição de Ascani e Lucas. Acho que a gente já passou por ela nos estudos do MEP. O que Ascani e Lucas estão fazendo? No idos de 1429. Eles são 2 soldados das tropas de Joana d'Arc. Joana d'Arc, a médium, que brigou bastante, e libertou a França da Inglaterra, e é numa dessas batalhas que eles estão. Vão lá libertar a cidade de Orleans, lá da França, tem todo um enredo. Eles ganham a batalha. Estão perto de uma muralha muito grande com algumas torres. É o que dá para desprender da história que André Luiz conta.
Eles ganham a batalha, sobem uma das torres. O que eles encontram lá em cima? 2 inimigos. Sabe como que André Luiz diz no livro? Ele não nomina inimigos. Ele diz assim, companheiros de luta. Inimigos, então, na guerra, mas são companheiros de luta. Cada um carregando os seus karmas. Estão cumprindo alguma coisa. Se Deus colocou lá um fiozinho de cabelo e lá também o ser, é porque tem coisa para cumprir. O que eles fazem com os 2 prisioneiros? Nós estamos distinguindo, discernindo da lei de Deus, que é de bondade, a maldade humana. A torcida toda está embaixo, né? Está a coisa mais linda, eles ganharam a batalha. Deve ter muitos corpos e sangue, né? Essa que é uma verdade de uma guerra. Eles vão pegar os 2 seres lá de cima, a torcida está lá embaixo, eles precipitam os 2 para dentro do fosso. Então foram além daquele calor da batalha. O calor da batalha, e você não está ali por acaso, tem um significado perante as leis de Deus. Agora a batalha terminou e você tem prisioneiros. O que você faz? E a lei de Deus é de misericórdia e amor. Isso a gente sabe. Eu precipitar 2 seres, eu angariei? Cara, muito bem. Eles vão passar 600 anos indo e voltando em 5 encarnações. E André Luiz vai dizer que Ascanio e Lucas, eles nesses 5, 6 séculos, eles evoluíram bastante. Ele diz lá, são espíritos lúcidos. Eles sabem o que fazem agora. E aí eles vão, numa volta de uma encarnação, eles vão para a espiritualidade lá, coordenadora do local onde eles estão, e dizem assim, agora nós estamos na hora de subir de patamar. A gente quer dar um salto, sem elevador. Né? Talvez eles queriam pegar um atalhozinho, né? Aí a espiritualidade diz assim, ok, vocês têm condições. Só tem uma fatura aqui que tem que quitar de anos atrás. Olha o esquecimento, gente. Eles passaram 500, 600 anos sem lembrar da questão. Mas como eles já eram lúcidos, é apresentado, ó, tem um ato de vocês que não dá para apagar da maneira ou resgatá-lo só pelo trabalho, pelo desenvolvimento que vocês fazem, porque vocês são espíritos já com certa evolução. Vocês vão ter que pagar mais ou menos da mesma maneira que foi aqueles 2 companheiros de luta precipitados lá da torre. Aí a gente fica pensando assim, por que deve ter sido assim? Por que está no determinismo deles ter que cumprir daquela forma? Eu diria para vocês que eu não sei explicar muito. Mas por alguma razão desse Deus Pai, que não erra, todo-poderoso, aquela falha deles, né, na vida vai ter que ser paga de uma maneira um pouco mais física, corporal, inclusive. Bom, eles tomam conhecimento. E o que eles escolhem está no planejamento espiritual deles? Eles vêm os 2 para a próxima encarnação com os dons, o espírito e corpo preparados para serem aeronautas. Eles vão andar nas naves que andam por esses céus aí hoje, né? Eles vão ser, então, aeronautas. O que vai acontecer? A gente já começa a entender o que vai acontecer, né? Lá pelas tantas, por alguma falha que seja mecânica, mas pela falha humana, eles, os 2, um piloto, copiloto e mais 100 e poucas pessoas, vão sofrer a queda do avião. A chave só caiu de coincidência. Para a gente acordar um pouquinho, né? Ajudar o palestrante, né? Manter a turma acesa. Aí, gente, o avião vai cair, eles vão, então, resgatar aquilo pela perda da vida.
né? Eles estão lá com André quando eles estão voltando dessa encarnação. Muito bem, o que acontece com o acidente? Ele é em vão? É simplesmente para tirar a vida dos dois e dos outros? Não. Aquele acidente aeronáutico vai servir e muito para evoluir a ciência aeronáutica. A falha que aconteceu vai evitar depois muitos e muitos outros acidentes. Vai se somar no estudo, né, dessa grande invenção aí, que não dá para explicar lá 300 toneladas lá em cima sem cair, né? É uma coisa incrível. Então, gente, Deus, nessa sua grandiosidade, tem isso. Ele não deixa passar nada na nossa vida. E, de novo, né? A gente não pode dissociar, nós espíritas, gente, essa questão da interpretação pela doutrina. Senão nós começamos a tatear, digamos, até no misticismo, em outras ordens que não vão nos levar a alguma conclusão. Tem coisas que a gente não consegue explicar, a doutrina também ainda não trouxe, mas muitas e muitas orientações dessa vida estão contidas, sim, nesse espiritismo. Se ele é perante Deus, ele é ante o Cristo, o que Jesus diz em João capítulo 14? O Consolador prometido. Mas ele vai dizer assim, o outro, né? Porque ali está um já. Ele está trazendo. Os apóstolos, discípulos no geral, estão com medo porque ele está dizendo que ele vai. Ele tem que ir, porque para onde ele vai preparar o caminho para onde nós estamos. Só que ele diz assim, não se desespere, porque o Pai vai mandar o Consolador. Vos ensinará todas as coisas, reviverá o que eu tenho dito. E eu, gente, piamente acredito, por essas explicações e percorrendo algumas outras filosofias, de que o Espiritismo é, sim, esse Consolador. Ele vem explicando, por essas eras todas já, há alguns anos, essa nova visão que nós temos que ter dos ensinamentos de Jesus. E, digamos, extrapolar aquelas questões do pé da letra. E nós transcendermos o entendimento. Quando se transcende, você faz com o Espírito. Não é mais um entendimento tanto com os nossos sistemas, digamos, de carne materialistas. Nós transcendemos, sim, a ideia e começamos a compreender melhor. Se é para discernir, João está no capítulo 10, versículo 1 a 3. Jesus vai dizer com todas as letras. Uma vez eu tive o trabalho de contar, pelo menos numa das versões bíblicas, Jesus diz 75 vezes, na verdade, eu vos digo. Quando ele diz essa verdade dobrada, eu acho que ele quer ensinar alguma coisa mais forte, né? Como é que a gente faz, às vezes, com a criança, é a repetição. A repetição que leva a alguns hábitos. Né? Já ouviram a mamãe dizer? Quantas vezes eu já falei para esse tênis não ficar aqui no meio do caminho? Chega do colégio, assim, desabotou o tênis. A meia é na roupa suja. Né? Não fale de boca aberta. Comendo, né? Não é? Ensinamentos. Então Jesus vai dizer, em verdade vos digo. Ele está repetindo algumas coisas. Que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que quer ter acesso às ovelhas, se ele não entrar pela porta principal, ele ser transparente e ele ser totalmente, aberto, honesto com os seres, se ele está fazendo alguma outra, já não é o pastor. E ele vai dizer assim, aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro, abre a porta, e ele chama
pelo nome as suas ovelhas. E aí diz que Jesus conhece todos nós. O livro Há 2000 anos, capítulo 6, lá no final quase do livro, vai contar do desencarne de Lívia, aonde o leão vai pegar ela, né? Vai fazer a descrição que antes que esse leão tire toda a vida, aquele fluido todo vital dela, ela já está desencarnada. E já vê, inclusive, Simeão, né? O amigo dela. Que espírito evoluído, né? Nem largou o corpo, já enxergou. A gente vai levar alguns meses, vai ficar na perturbação, né? Mas ela é um espírito evoluído. Então ela vai já enxergando. Esse espírito, então, chamado pelo nome, ela fica um tanto preocupada, né? Mas daí vem o preposto de Jesus e vai dizer que conhece ela. Olha que interessante. Então a gente acha que às vezes Jesus não nos conhece. Ele sabe de tudo. E quem dirá então Deus Pai, que não deixa nenhum fiozinho da cabeça cair. Ele também vai dizer que em verdade vos digo, também está no capítulo 10 de João, que ele é a porta das ovelhas e veio para testificar a vida em abundância. Muito bem. Em João 10 ainda, daí já no versículo 11, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Esse capítulo 10 de João é sensacional, né? Então Jesus se intitula a porta, ele vai dizer que conhece todas as ovelhas. Se ele chegar na porta, o porteiro vê que é ele é o pastor das ovelhas e vai a porta se abrir. O bichinho está insistente. Uma abelhinha, ela deve estar sentindo algum cheiro de flor aí, viu? É. Aí Jesus se intitulando, gente, ele vai completar a lição. Por que ele completa a lição? Porque muitos dos discípulos que estão ali junto não estão entendendo. Não é? Essa do entender, do discernir, às vezes não é fácil. Às vezes a gente precisa mais de alguma explicação. Jesus dobra agora então o ensinamento. Ele vai dizer por que a porta abre. Por que ele é a porta? Por que o porteiro reconhece? E aí ele vai dizer assim, ele é o pastor. Mas só que Jesus, gente, ele diz assim, ele vai dar um adjetivo, né? Ele é bom. E aí eu fiquei encucado com isso. E aí apareceu nesse livro aqui, Jerusalém no tempo de Jesus, de Joaquim Jeremias. Por que Jesus diz que ele é bom pastor? E sabe a ideia que eu tinha? De que todo pastor era bom. Será que era? O que acontece lá nos idos de Jesus? Profissões desprezíveis. Olha o título. E os arqueólogos acharam 4 listas das profissões desprezíveis. Diz aqui Joaquim Jeremias. Trata-se aqui, antes de tudo, do fato de uma série de profissões serem tidas como desprezíveis, de modo mais ou menos inexorável, rebaixavam socialmente aqueles que a exercitavam. Por diversas vezes foram redigidas listas dessas mencionadas profissões. Reproduziremos as 4 principais. Então, os estudiosos se dedicaram a essa. Tem 4 listas aqui. 2 trazem o pastor como profissão desprezível. A primeira lista, tropeiro, está em primeiro lugar. Tropeiro é que anda com a boiada. Camalheiro. O que pode ser? Marujo, de barco. Carreteiro, na época era da carroça, o condutor, né? E o 5º lugar está o pastor. Aí depois vem a outra lista. Jogador de dados, o agiota, o organizador de concursos de pombos, o mercador de produtos
E depois, em quinto lugar, o pastor. Diz aqui no desenvolvimento todo da lição que os pais davam muita bola para isso. E geralmente encaminhavam os filhos para outras profissões. E uma delas evitada era o pastor. Por quê? Jeremias vai desenvolver, gente, dizendo o seguinte: o pastor contratado, o mercenário que Jesus vai contar aqui, ele não tinha muito compromisso e poderia dizer assim: vendo 2 ovelhas e digo que uma o lobo levou e fico com o dinheiro, e daí começou. Então era uma profissão muito dada às corrupções, às facilidades da vida material. Então vai constar como sendo desprezível. Mas daí vem Jesus e diz assim: eu sou o pastor, só que eu sou o bom pastor. Eu cuido das ovelhas, elas me conhecem, mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, deixa vir os lobos e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arremata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário. Então Jesus deixa bem claro. Muito bem. Quantas vezes, às vezes, aí vamos de novo extrapolar, fazer discernimento e, digamos assim, até filosofar bastante. Nós trazermos para essa nossa vida se a gente está sendo um bom pastor ou a gente está sendo um pastor levando algumas vantagens. E aí a gente observa a própria vida. E quantas vezes no engarrafamento nós temos a vontade de olhar aquele acostamento livre, né? E aí pegar o elevador, não é? Quantas vezes? E qual é outras facilidades, às vezes, que a gente tem também? Hoje eu passei por um teste. Um amigo viajou, trouxe um presente para eu e um outro amigo. 2 geleias, né? O outro é muito humilde. Aí, escolhe a tua, Moroni. Eu olhei uma natural, a outra produzida industrializamente, né? Pela indústria lá. Adivinha o meu desejo? Hã? E o cérebro, Léo, ele é rápido. Eu bati o olho e vi a diferença assim. Aí o colega me olhou e disse assim: não, mas é você que escolhe, Moreno, eu não vou escolher. Eu respirei fundo, fui lá e peguei a industrializada. É um teste, né? Como a gente pensa rápido nas vantagens que a gente pode levar. E isso a gente faz assim diariamente. Eu volta e meia e conto uma historinha interessante, né, nesse sentido, de escolher as coisas dentro de casa. Estou eu lá sábado de tarde, né, para alguns estudos, alguns trabalhos profissionais, né, junto que a gente faz. E aí deu aquela fominha. Sempre dá fominha quando a gente está sozinho, né? Tem ninguém para ver. Muito bom, né? Aí fui para a geladeira, não encontrei nada. Quando eu virei assim, tinha uma pirâmide de fruta. E fruta é meu fraco, né? Eu digo, opa, tá ali. O que eu me vi fazendo? Como é que é Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos? Qual é o meio prático de evolução ainda nessa encarnação? Kardec pergunta. Ele diz, conheça-te a ti mesmo. E aí eu me peguei desmontando a pirâmide de fruta quando eu dei assim uma laranja muito alaranjada, né, muito apetitosa. Eu dei de mão, quando eu dei de mão bateu o anjo da guarda, né? A consciência. Gente, não é nem o sacolão, é dentro de casa e a gente faz isso. O que eu estou fazendo? Eu pego a melhor no meu jeito, quem vem depois pega a murchinha, a outra, né? Não é? Aí nós já ouvimos que é antes de Jesus também, é perante o Mestre, como Chico Xavier comprava tomate. Vocês já ouviram a história? Está lá nos lindos contos de Chico Xavier. Diz que ele muda para a cidade de Uberaba e frequentava o mercado público. Entrava numa das
tendas de fruta lá, legumes, afinal, comprar o tomate da semana. A senhora que era a dona da tenda, não conhecia muito o Chico, ficava observando. O Chico ia lá, pegava 2 tomates bons, 2 ruins, colocava na sacola, pesava e ia embora. Pagava e ia embora. Lá pelas tantas, ela observou. Um dia disse que ela, opa, agora chega, né? Não vai. Chegou o Chico lá, ela disse, hoje o senhor não compra tomate ruim. O senhor vai comprar os 4 tomates, os 5 tomatinhos, tudo bom. Não leva os tomates machucados. Aí disse que ele parou e olhou e disse, mas minha senhora, se eu fizer isso, a senhora vai ter prejuízo. Viram a diferença? A laranja boa, apetitosa, e às vezes a maior, mais bonita, nem é a mais... Tem isso ainda, né? Mas a consciência do missionário, né, do despreendimento todo, sabendo que ele também é a porta para muitas almas, tem esse despreendimento. É essa consciência, né, Gilto? Gilto lembrou a palavra, é essa consciência, ele sabe do que ele está falando. Aí voltamos na questão 120, que falamos da maldade, a gente sabe então que essa questão é ignorância na maioria das vezes. A gente não é maldoso, mas ignorante nesse sentido, sem pensar. Às vezes eu tento qualificar assim, o egoísta ignorante, né? Ando na estrada totalmente despreocupado, sou dono das vias. Eu estou sendo o quê? Não tenho a consciência de me concentrar, que aquele momento é de motorizar, de levar alguém, de fazer, e acho que a estrada pode... Então você tem esses arroubos, às vezes, aonde a nossa mente, naquele egoísmo meio voltado, preocupado só com o seu compromisso, tudo, não lembra que aí está 1 milhão de pessoas, todas com um objetivo cada um, então tem 1 milhão de objetivos da vida, de horários, de tudo, uma sequência de vida, né, que também estão na mesma situação do que eu, mas a gente passa. Muito bem, o não julgueis. Vamos lá, pediu para discernir. Já que não tem ninguém do direito aqui, como eu disse, a gente pode ir falando, né? Está aqui no versículo 37 do capítulo 6 de Lucas, né? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Vamos distinguir. Discernir na palavra de Emmanuel. João, no capítulo 4, o tempo voa, hein? Até que onde que eu posso ir? Ok. Não vamos muito longe. O que João traz no capítulo 4? Dizem que trazem uma mulher para Jesus, né? O que Jesus está fazendo? Ele recém desceu do Monte das Oliveiras. Tem uns vídeos que mostram, é muito legal assistir. Está lá até hoje, esses lugares todos. Até a pedra de Abraão está lá, dentro de uma mesquita. A pedra que Abraão sentou para fazer o sacrifício do filho. Monte Moriá, está lá. Jesus fazia o Vale de Cedron, entre o templo e o Morro das Oliveiras. Ele fazia isso. E aí conta o texto aqui de Lucas. Ele desceu numa daquelas, estava de manhã lá no templo. Trouxeram a mulher para ele. Disse, pecadora perante as leis de Moisés, adúltera, vai morrer apedrejada. Aí diz que Jesus senta. O que será que Jesus está fazendo pedagogicamente? Para mim, Jesus não dá um sinalzinho se não tiver significado. Trazem um grande assunto, é o assunto da cidade hoje. Jerusalém toda vai vibrar. Jesus mais ou menos assim, o assunto de vocês não é bem assim. Aí ele acalma. É claro que ele sabe, gente, e a irradiação de Jesus que ele controlou as mentes todas, né? Senão lhe seria temerário, poderia alguém atirar a pedra. Mas ele sabe que ele vai controlar os corações. O texto de Lucas, de João, diz assim, eles insistem com Jesus. Eles querem o julgamento.
E fala lá o texto, fariseus e escribas, que eram os que dominavam a lei da época. Eles faziam a interpretação toda da lei da época. Ela está aí, a pecadora não foi embora, viu? Aí diz que Jesus escreve na areia, né? Diz Humberto de Campos que ele escreve umas palavras como misericórdia, justiça, ele está lá já. Eles insistem, Jesus levanta. Agora sim. Para todo mundo, imagina, né? Querem o julgamento. Querem a sentença. Aí Jesus vai lançar a sentença da consciência. Chega até a rimar, né? Vocês querem? Alguém aí não tem nenhum pecado? O que aconteceu aí com vocês aí, estão julgando, estão sentenciando? Nenhum? Pode atirar a pedra. Então os espíritos estão preparados e eles entenderam. Alguns eu acho que não entenderam direito, né? Mas os mais velhos, mais conscientes, diz que largam as pedras primeiro. Então a juventude está ali olhando, não estão entendendo, mas parece que Jesus resolveu o caso. Também largam as pedras, vão todos embora. Agora vem a questão do julgamento. Jesus só está ele e a mulher, né? E provavelmente João que assistiu tudo. João é meio descritivo, a gente nota que ele é ocular, né? Em muitas situações ele está anotando lá. Quem é que ficou para te julgar? Eu acho que ela vira, né? Ela deve... Ninguém. O que ele diz para ela? Eu também não, né? Ele também não julga. Só que ele vai dar caminho. Ele vai ajudar ela a discernir caminhos. Agora a senhora tem que caminhar. Vai pelo seu livre-arbítrio e não peques mais. Tenha essa consciência, então. Então Jesus não julga. Gente, só Jesus não julgou, não sentenciou. Mas ele discerniu. Ele fez juízo. Tanto é que ele não entra até para proteger ela ou coisa parecida, de começar a comentar a vida dela. Ele não fez isso. Mas ele fez juízo da situação. Porque ele diz, não peques, mas vai. Então ele sabe do que está acontecendo. Então tem diferença, nós estamos discernindo hoje também, né? Tem diferença, então, em discernir as coisas, de fazer juízo, do que você usar de julgamento. E aí vem que a gente é julgada, né, em Lucas, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão. Seria a mesma sentença que nós estamos fazendo. Como é que é o caso do Ascani e Lucas? Eles tomaram uma atitude. 600 anos depois eles fazem o resgate. Livre-arbítrio puro. Mas nas leis divinas, que esse Jesus veio nos trazer tanto, nós estamos, todos nós, então, enquadrados nesse sentido. Sabemos, então, com toda clareza que é princípio básico da doutrina espírita. Ação e reação. Colheita obrigatória. Isso nós sabemos, né? Então, nossos atos estão registrados. Antes da mensagem final, vamos ver o conceito de espírita. Que a gente não tem pecado, né? O que a senhora acha? Está tudo livrinho? Tudo certinho, não está? Verdadeiro Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 4. Se não é um versículo, é item, né? Mas é por aí. A gente sempre ouve, reconhecerá o verdadeiro Espírito. A gente sempre ouve assim, né? Mas agora a gente vai ver completo, que vale a pena. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então esse é o espírita verdadeiro. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras, que nos outros se conservam inertes.
Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Um é como o músico a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a sua vontade. Então, esse é o verdadeiro espírita. Então, nós estamos, digamos, certo, pelo menos nessa parte, termos a consciência, né, dos nossos atos, das nossas fraquezas e sempre andarmos lutando contra elas, tentando transformar esses nossos vícios, as nossas mazelas, em virtude. Eis aí o verdadeiro espírita. Então, nós podemos concluir que o espírita não está pronto, né? Ele está sendo delapidado e nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes em quando desejando o elevador, né? Também pode, né? Uma frase também que escutei essa semana, e eu digo sempre, eu gosto de ganhar o dia, né? Sai o dia, ganha uma frase, um ensinamento. E um dos senhores diz assim, antes de me tornar espírita, eu pecava com muito mais prazer, né? Olha que interessante. Agora eu me tornei espírita. Opa, passa no discernimento. E se a gente aprendeu e é uma lição cristã, esse filtro é válido. Trazendo então perante o Pai Todo-Poderoso, não sei se eu já não li em umas outras ocasiões, Léo, mas eu achei propício hoje nesse tema trazer para encerrar esse poeminha aqui, que vocês me desculpem, né, a falta de rima, né, que eu não articulo nenhuma nota musical também, esse vozeirão aqui de Léo, né, eu me senti até meio, nossa, canta muito, viu? Tem até as entonações, não entendo nada, viu, mas dá para perceber, né? É o outro lado do Pai Nosso. Eu procuro os autores, está numa página de um livro, em certas páginas das redes sociais, e diz aqui que ele é musicado por Daniel dos Santos Caixão e Gisele Guimarães Massulo, e está em vídeos do YouTube, para fazer o crédito, né? O outro lado do Pai Nosso, e daí a gente encerra. Meu filho que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado, eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio santificando-o porque te amo. Não estás sós, mas habitado por mim, e juntos construiremos este reino do qual tu és herdeiros. Gosto que faças a minha vontade, porque minha vontade é que tu que sejas feliz. Conta sempre comigo e terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que saiba compartilhá-lo com os teus irmãos. Sabes que em Cristo perdoei todas as tuas ofensas, até mesmo as que cometesses, e continuo a perdoar-te sempre que me pedes. Por isso te peço que faça o mesmo com os que te ofendem, para que nunca caias na tentação. Toma forte a minha mão, e eu te livrarei do mal. Te amo para sempre, teu Pai. Queridos, então, a partir dessa mensagem, né, e também as outras, e todas essas possibilidades que essa doutrina de luz nos faz tocar o coração interpretando o Evangelho de Jesus. Talvez podemos resumir e tirar duas pequenas lições de hoje. Nada acontece sem a permissão do Pai, e o caminho é Jesus Cristo. Boa noite. E aí, queridos?
alguma colocação, alguma pergunta? Vamos aproveitar o nosso amigo aqui, que gentilmente e sempre com tanto carinho vem estar aqui conosco. Pode falar. Só lembrando que me contaram, eu não sei se é, mas parece que alguém que me contou participou do que aconteceu, que estava, não sei se eu estou mentindo, no Japão, num curso, num congresso, e pegou uma carona com uma pessoa de lá. E chegaram, estava tudo tranquilo, vazio, a pessoa foi parar lá longe. E ele estranhou, cheio de vaga. Aí, esse amigo que estava dirigindo para ele disse, não, eu estou deixando as outras para quem chega atrasado. Olha a cultura. Né? Nós queremos pegar primeiro correndo perto. E lá eles deixam para quem chega. Depois as vagas mais perto. Chega, pega a vaga mais longe. Mas nós para deixar mais Ele perto. tem a consciência que quem vem mais corrido, atrasado, Vai precisar da vai vaga precisar mais agora. perto. Ah, brasileiro. Nós chegamos lá. Chegamos. Se Deus quiser. E se a gente erra no pouco, como por ignorância ou por egoísmo, né? Parar mais perto, comer a laranja, o tomate, que a gente não pensa no outro. Então, a gente erra muito nesse pouco, né? Pensa no muito. E aí, eu lembrei, como você comentou de Lívia, né? Lá na arena. Naquela época, eu lembrei de uma parte do livro que os romanos descobrem um rapaz que é cristão, e aí eles falam para ele negar Jesus, que senão eles iam vender a família dele. Desculpa que eu fiquei emocionado. E aí eles iam vender a família dele como escravos. E ele não negou Jesus. E aí tinha um rapaz do lado ali, e chegou no ouvido dele, que ele não negou Jesus, e falou, fique tranquilo, eu vou comprar a sua família, e eu sou cristão. E aí ele foi tranquilo. E você vê que Deus está sempre do nosso lado, né? Quando a gente faz as boas decisões, né? E aí eu fico sempre pensando nisso. Se eu estivesse no lugar desse rapaz, eu não hesitaria em negar Jesus. Então, assim, eu estou muito ainda assim, distante de um nível desse de enxergar Jesus quando a gente dá as costas de Jesus, e Jesus nunca dá as costas para a gente. Né? Então, eu só queria comentar isso que eu achei interessante. Não é só você, não. Por isso que está todo mundo junto aqui, ó. Por isso que nós estamos todos juntos aqui, porque nós estamos numa caminhada. E por que a gente está dentro de um planeta desse de prova e expiação? Está todo mundo no mesmo nível aqui. Se você não estiver aqui em missão, é porque você está precisando estar aqui como cada um de nós. Né? Eu sempre digo o seguinte, que Deus não permite nada que seja inútil e nem faz nada que seja inútil. Se é de Deus, tem alguma utilidade. Se Ele permite, é porque tem alguma utilidade. Sempre assim. Então, até os dois que, talvez até voluntariamente, né, falaram, bom, já que a gente vai participar aqui do planejamento reencarnatório e é uma necessidade para que haja uma evolução na aeronáutica e que N outros acidentes não aconteçam, e eu preciso passar por isso. Né? Quem sabe, eles mesmos se voluntariaram. Né? Isso. Eles eram eles eram lúcidos para escolher. Então, Deus permitiu porque precisava ali de dois voluntários e eles estavam lúcidos o suficiente para contribuir com a obra de Deus, que é a nossa missão. Não é isso? Olha que lindo, né, gente? Mas então, queridos, deixa eu... Vamos encerrar. Já estamos avançando aqui. Nós vamos passar para o passe agora. Quem desejar tomar o passe, é só ficar quietinho aqui, vamos manter a vibração. Serão chamados. Vai dar passe? Você vai? Não? Cadê a Tati? Já foi? Vocês dois? Mais alguém? Não, Tadeu não vai. Só vocês dois. Tá? Então, nós temos dois passistas. E eu vou fazer, então, uma pequena prece. Na sequência, então, a gente chama para o passe, tá bom?
Eu vou apagar a luz, porque eu acho que até facilita a gente ficar mais concentrado aqui. Deixa eu ver se não fica muito escuro. Acho que não. Fica mais concentradinho, né? Porque senão a gente fica muito aceso. Temos tanto a agradecer, Pai. Agradecer por esses momentos onde, de forma tão fraterna, estamos aqui para aprendermos juntos. Que bom, Pai, que bom olharmos para o nosso lado e vermos que não estamos sozinhos. O caminho é difícil, deixamos muitas pedras pelo caminho e hoje estamos tropeçando nessas pedras. Mas tem um caminho maravilhoso à nossa frente que Jesus está nos mostrando. E cabe apenas a nós, através do nosso discernimento, percebermos esse caminho reto em sua direção. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por estarmos estudando, por estarmos sendo esclarecidos, por estarmos de mãos dadas em sua direção. Muito obrigado, Pai. Abençoe a cada um de nós, abençoe nossos mentores, abençoe nossos familiares, abençoe os nossos amigos de trabalho, os nossos vizinhos, todas as pessoas que amamos e aqueles com os quais ainda temos algum problema, porque também são tão importantes em nossas vidas. E assim, Pai querido, neste ambiente fraterno, de tanto amor, pedimos sua permissão para terminarmos essa parte dos nossos trabalhos, dando graças a Deus. Assim seja.